Francisco aparece pela primeira vez em público após quase 40 dias de internação. O Papa hoje é uma das figuras mais importantes que temos, principalmente para nós que estudamos as Escrituras. O próprio livro de Apocalipse descreve o catolicismo romano, que hoje tem o Papa Francisco como o representante de Deus na Terra, de uma forma figurativa. E é por isso que é importante observarmos cada um dos movimentos desses acontecimentos para termos cada vez mais os nossos olhos abertos. Vamos ver juntos aí, eu já venho abrir as Escrituras para termos um raciocínio, um entendimento ainda nesse vídeo aqui. Papa Francisco então aparece. Algumas pessoas falaram que ele havia morrido, aparentemente não. Será que é ele mesmo? Vamos ver aí. A gente tem imagens, isso. Agora sim, gente. Temos imagens, a primeira aparição do Papa. Vamos tentar ouvir rapidamente. O Papa se comunicou com o público, falou com uma senhorinha que estava ali. A reportagem ela é de bate-pronto aí da CNN. Eu acredito que estava ao vivo, por isso a própria repórter está gaguejando aí no momento em que o Papa apareceu. Muitas pessoas se encantam ao ver um líder religioso como o Papa Francisco, principalmente porque estamos falando da maior religião que temos no mundo atualmente. O Papa Francisco, de 80 anos, chegou na tarde desta quarta-feira ao aeroporto militar Catán, em Bogotá, para uma histórica viagem de 5 dias à Colômbia. Em seguida, desfilou no Papa Móvel. Uma multidão saudou o pontífice pelas ruas da capital colombiana. E é por isso que o próprio Messias, há 2000 anos atrás, nos alertou que no fim dos tempos nós veríamos a grande apostasia e muitos seriam enganados por essas religiões. Papa Francisco então aparece. Aparentemente, diante desse mundo que estamos vivendo, cheio de inteligência artificial, com maquiagens hollywoodianas, nós sempre devemos ter para trás, duvidar de muitas coisas, mas vamos acreditar que é ele aqui, tá? Eu perguntei lá no meu Instagram, muitas pessoas acham que não é. Acham que é um ator com uma máscara muito bem feita, ou inteligência artificial. Pode ser, nós não estamos lá pessoalmente para ver. Pode ser qualquer coisa, mas o canal onde eu falo sobre conspiração é lá no meu outro canal. Aqui o nosso foco é outro. Nesse momento, vamos então acreditar. É ele, está extremamente debilitado, podendo estar com aparência diferente por conta de remédios. Você pode deixar sua opinião aí embaixo. Você acha que é, não é? Me diz aí para que eu possa ficar sabendo também. Vamos continuar. Olha lá. Nessa hora ele fala com uma senhorinha ali, né? Bem cansado, com a respiração bem pesada, bem abatido, nem parece o mesmo Papa Francisco que conhecemos, né? E olha as pessoas aplaudindo, as pessoas vão à loucura, principalmente os fiéis dessa denominação religiosa. E aí ele meio que acena e já pede de certa forma para parar. Olha as pessoas ali. É curioso observar que pessoas nesse momento trouxeram bandeiras de diversos países, de muitos países. Quando olhamos para as Escrituras, principalmente para o livro de Apocalipse, quando o profeta João teve visões e trouxe para nós por escrito de forma figurativa muitas das coisas que seriam vistas no fim dos tempos, nós conseguimos ver que, quando falamos a respeito da besta do Apocalipse, uma delas está saindo das águas. O próprio livro de Apocalipse nos mostra que águas representam pessoas. Uma dessas bestas vem com uma mulher assentada sobre ela. Essa mulher é descrita como uma meretriz, uma prostituta. Nós temos, dentro das Escrituras, uma figuração muito interessante quando nós falamos em adoração ao próprio Criador, pois quando a Bíblia fala de adoração ao próprio Criador, ela faz uma figuração colocando essa adoração como uma mulher. Podemos falar até mesmo sobre religião, a religação entre o homem e o Criador. A mulher é a representação
dessa adoração ou dessa religião. O próprio Cristo, quando instituiu verdadeiramente a casa do próprio Criador, que no caso é a igreja, são pessoas que seguem os verdadeiros ensinamentos de Cristo, e hoje eu posso dizer que são poucas. Assim como ele disse, a porta realmente estreita. As portas largas, principalmente desses templos religiosos, mostram para nós que a maioria, a multidão, está em um engano, está debaixo da grande apostasia. Poucos são aqueles que conseguem seguir o caminho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Porém, o próprio Cristo descreve essa igreja, essas pessoas que o seguem, como a noiva. E essas pessoas que estão no engano, debaixo de uma denominação religiosa que está sustentada pelo dinheiro, é de uma forma muito inteligente colocada como a prostituta. Esse estudo que você está vendo é um dos vídeos que eu estou preparando para postar nesse canal aqui nos próximos dias. E é um estudo que vai fazer com que os olhos de muitos se abram. Quando olhamos para o catolicismo romano, hoje, vendo o que o próprio Império Romano lá atrás fez, misturando os ensinamentos de Cristo com o paganismo que existia em Roma e fazendo disso uma religião universal, principalmente para levantar, de certa forma, com uma força ainda maior o Império Romano, que estava em decadência, tornando o Império Político em um Império político e religioso, eles criaram a tal religião que se chama universal. A palavra católica, caso você não saiba, significa universal porque ela abraçou todas as outras religiões. Ela se prostituiu os ensinamentos do próprio Cristo. Não é à toa que o Império Romano conseguiu fazer com que o catolicismo romano alcançasse tantas pessoas. Muitos levados para o grande buraco nessa grande apostasia. E o catolicismo romano hoje tem o Vaticano como um país, o menor país do mundo, porém o mais rico. E é por isso que temos a própria prostituta assentada no dinheiro. Hoje nós conseguimos compreender, com a própria instrução do Espírito Santo, essas figurações ditas pelo profeta João. Mas isso não é para todas as pessoas. Essas informações são para poucos, aqueles que têm sede de verdade apenas. Eu não sei se você sabe, mas no início da minha vida, eu fui criado por uma família católica. E aos poucos, buscando conhecimento, quando eu tinha meus 14, 15 anos, já iniciando a minha leitura nas Escrituras, eu comecei a observar que alguma coisa errada existia ali. Passei pelo catolicismo romano, passei pelo protestantismo e hoje estou aqui. Não sigo nenhuma denominação religiosa, apenas os ensinamentos verdadeiros de Cristo. Porque dentro de todas essas outras denominações religiosas, não pregam o verdadeiro evangelho. E eles tiraram da mãe, a grande meretriz, o catolicismo romano, a base para se formar praticamente todas essas denominações religiosas. É muito interessante quando lemos o livro de Apocalipse, porque o próprio apóstolo coloca essa grande meretriz como a mãe das abominações. Olha que interessante, Apocalipse 17, no versículo 5, ele coloca assim: a mulher que estava sentada em cima da besta, conhecida como a prostituta, vestida de púrpura e escarlata, vermelho e roxo. Olhe os uniformes aí dos bispos e dos cardeais. Olhe as cores, observe, perceba a visão do profeta João. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia. A palavra Babilônia significa confusão, porque foi unificado paganismo com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. A mãe das prostituições, a mãe das abominações da terra. Uma mãe tem filhas. Martinho Lutero, quando instituiu o protestantismo, ele era um padre. Ele saiu de dentro do catolicismo romano, trazendo muitos dos dogmas da própria mãe. Um templo físico, por exemplo.
sacerdócio físico, padre, pastor. Nós estamos falando de um altar físico dentro de um templo de pedra. O sustento desse templo de pedra com dízimos, com ofertas, negligenciando o sustento verdadeiro dos verdadeiros templos, que são pessoas. Você passa em denominações católicas, por exemplo, e você vê nas portas dos templos, na maioria deles, mendigos, pessoas passando fome, sede, frio, necessitadas, enquanto outras entram ali e doam fortunas para sustento desses falsos templos, de uma empresa religiosa, de uma denominação religiosa. E é por isso que, se você retirar o dinheiro dessas denominações, não só da mãe, como das filhas também, você percebe que ela cairá. Mas o senhor há de convir comigo que os padres têm uma dificuldade muito grande de manter a estrutura da paróquia, assim como os pastores também precisam pedir a ajuda do dízimo aos seus fiéis. As igrejas vivem de doações, meu amigo, não tem outro jeito. Dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, esse congresso empresarial, eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. A verdadeira igreja, colocada como a noiva, hoje é aquela que se sustenta pelo amor, onde o dinheiro não está envolvido. E mesmo sem dinheiro, a noiva, a verdadeira esposa, continua ao lado do marido, que é o próprio Cristo. É por isso que nós temos essas figurações muito, mas muito interessantes. E quando olhamos para as pessoas encantadas assim, observando o Papa Francisco, observando a volta dele, observando o catolicismo romano em sua grandeza, essas pessoas estão na maioria das vezes encantadas, embriagadas. E é por isso que a própria figuração do profeta João mostra que ela vem com uma taça. Essa taça possui o sangue dos santos, porque eles sacrificaram aqueles que, de certa forma, lutaram para espalhar o Evangelho, os apóstolos, e embriagaram a muitos com as suas abominações, a sua confusão. Hoje, esses são os causadores da grande apostasia. Hoje, muitos estão embriagados, encantados com isso, mas vão no dia do julgamento serem aquelas pessoas que olharão para o próprio Messias e ele não as reconhecerá. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E essa admiração ocorreu até mesmo com o próprio profeta João. Se você vê aí no versículo 6, ele mesmo diz, eu vendo, me maravilhei com grande admiração pela sua imensidão, pelo seu tamanho. E realmente é algo que todos nós, quando conhecemos essas verdades, podemos dizer que o que fizeram foi algo muito, mas muito grande. Porém, a queda disso aqui, descrita nos próximos capítulos do livro de Apocalipse, é realmente muito grande. E os mercadores, os mercenários, aqueles que ganham dinheiro, tanto participando da mãe quanto das filhas, chorarão quando houver essa queda. Nós iremos ler esses textos nos próximos livros. É curioso ver que, por exemplo, a carta a Timóteo também fala a respeito disso. Quando nós olhamos para o fim dos tempos e vemos os próprios apóstolos, aqueles que seguiam a Cristo verdadeiramente, falando sobre o futuro, nós vemos que as informações batem por completo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Eu diria que alguns não, muitos, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha isso, a doutrinas de demônios. Você sabe o que é uma pessoa endemoniada hoje? Uma pessoa que não se coloca como a casa do Criador, a pessoa que acha que a casa do Criador é um templo de pedra. Essa pessoa tem, de certa forma, a sua casa vazia. Ela, não acreditando que ela ou
observando um outro local como a casa do Criador, automaticamente se fecha. Se fecha para o espírito do próprio Criador. Uma casa vazia é morada de demônios. Muitos desses hoje são os verdadeiros endemoniados. Diferente daquilo que nós vemos na Universal do Reino de Deus, ali, aquele show que eles fazem, filmando, colocando o microfone na boca deles. Diz isso, teu Deus. O que significa isso aqui pra você? Eu não vou falar. Isso daí é ator, atriz. Nós estamos falando do verdadeiro demônio, das verdadeiras doutrinas de demônios e dos verdadeiros que estão endemoniados hoje. Casas vazias por não saberem ou não crerem que são a verdadeira casa do Pai. Doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, dízimos, ofertas, utilizam as escrituras para mentir sobre o verdadeiro templo, utilizam as escrituras para mentir sobre várias doutrinas, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, eles mesmos não querem, não aceitam a verdade, e mesmo que ouçam, eles rejeitam. É por isso que muitas pessoas hoje vêm aqui no canal e falam assim: Thiago, poxa, eu falei para tal pessoa, eu falo, mas as pessoas não me ouvem, não acreditam. Muitos lutam contra mim, rebatem as minhas verdades. Essas pessoas já estão com a mente totalmente cauterizada. Muitas delas estão embriagadas pelo vinho da grande Babilônia. Eles proíbem o casamento. O que é um celibato eterno? Padres, freiras, o próprio Papa, eles não podem casar. Alguns ordenam abstinência de alimentos. A Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, uma das filhas do catolicismo romano, proíbe que os seus fiéis comam carne de porco. Isso são exemplos. Mas Deus criou isso para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça, com gratidão. O casamento é algo bom. Os alimentos todos são muito bons. E Deus fez isso para que as pessoas tenham gratidão e não essa rejeição. Isso é algo feito pelo sistema religioso, mostrando para nós quais são essas doutrinas de demônios, quais são esses espíritos enganadores que falam nos ouvidos dessas pessoas. Percebe? Porque toda criatura do próprio Criador é boa e não há nada que se rejeitar, sendo recebido com gratidão. Porque pela palavra e pela oração é santificada. A palavra é o próprio Cristo. Pelo próprio Cristo e por oração, qualquer coisa é santificada. Até mesmo uma pessoa que é morada de demônios, pela palavra e pela oração, ela, crendo, tendo fé naquilo ali que está sendo dito, expulsa tais demônios e passa a ser a casa do próprio Criador. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu poderia ficar horas falando aqui sobre isso, poderia ficar horas falando sobre o catolicismo romano, sobre todo o engano, a adoração que eles fazem hoje a Mitra, ao Sol, negando a adoração ao próprio Criador. Poderia ficar horas aqui, mas acho que isso são temas para outros vídeos. Eu vim trazer essa mensagem hoje, pois achei muito interessante observar as pessoas encantadas com a volta do Papa Francisco, embriagadas pelo vinho da grande Babilônia. Eu gostaria de saber os seus comentários diante disso. Estamos muito próximos e veremos a profecia do 8º rei após o falecimento desse Papa. E se você não sabe nada sobre isso, então ative o sininho de notificações desse canal aqui, pois a cada vídeo que eu postar, você vai recebendo mais conhecimento. E você, fazendo isso, não perde nenhum vídeo. Não custa nada, é de graça, para que você possa simplesmente abrir os seus olhos. A única coisa que eu peço é: me ajude,
compartilhe essa mensagem, passe esse vídeo para frente, para que mais pessoas possam abrir os olhos e enxergar as verdadeiras palavras, o verdadeiro ensinamento de Cristo, a verdadeira sã doutrina. Valeu!